Estão bom? Eu tô bom, muito bem. Assunto muito importante que carece de ação rápida. E eu vou precisar dos senhores. Eu conversei durante esses dias com o Dr. Mariel acerca de entender as complexidades e as minúcias desse processo, desse procedimento, saber entender qual o impacto isso terá para a população guapeense no que diz respeito à condição política, além da condição jurídica do prefeito preso. E o porquê que eu me preocupei com isso, meus amigos? Por mais que eu não seja advogado, eu estou aí nesse olho do furacão já há algum tempo e eu entendi que existem duas coisas que caminham separadamente, entretanto, ambas são demasiadamente importantes, quais sejam. Processo jurídico é uma coisa, processo político é outra. Ainda tem muita gente que faz muita confusão ao compreender o que fizeram com o nosso mandato. O que aconteceu com o nosso mandato foi um processo político, onde os políticos se colocam no lugares de juízes e eles decidem como se fossem. Tá dando para compreender? Muito bem. O que aconteceu com o prefeito preso foi um processo jurídico, decisões tomadas dentro do judiciário. Entretanto, o prefeito Nelson não foi julgado pelos representantes públicos municipais, ou seja, não houve julgamento dele por parte do Legislativo Municipal. E ora bolas, se nós esperarmos isso tramitar em julgado, Mariel, tô vendo que você tá aí, me corrija se eu estiver colocando alguma coisa errada, tá? Obrigado mais uma vez pela dedicação de ter escrito a peça. Estou aqui dividindo com a população guapeense quais são os procedimentos daqui para diante. Então o Nelson está preso e afastado do cargo de prefeito. Meu Deus. Entretanto, ele não perdeu os direitos políticos dele. E é fundamental que perca. Eu entendo que pelo conteúdo das falas, pelo teor dos áudios que estão públicos aí, eu não sei como é que isso chegou ao conhecimento da população, é algo a ser questionado também, porque eu não posso acusar, mas imagino que tenha sido gente da base do Nelson que vazou isso daí, e isso acaba que dentro daquilo tudo ali tinha coisas que eu não queria estar dividindo nesse momento. É mais alguma questão a ser vista com o Dr. Mariel para ver o que a gente pode fazer a respeito. Mas, voltando aqui para o tópico, princípio dessa transmissão agora. Tá aqui, já estou com o pedido de impeachment do prefeito Nelson, o segundo, diga-se de passagem. Mostrei aqui a página onde consta as fotos documentais, para que os senhores saibam que quem escreveu, mais uma vez, foi o Mariel, na iminência de fazer algo que realmente nos dê a certeza que esse homem não voltará a se colocar como prefeito, a se colocar como vereador ou qualquer cargo eletivo que seja. Portanto, eu vou estar assinando digitalmente esse pedido de impeachment aqui agora. Estarei encaminhando para alguma pessoa da minha confiança para que essa possa fazer o protocolo lá na Câmara. Só que nesse pedido de impeachment, o Mariel colocou algo que eu achei muito inteligente da parte dele, porque esse sentimento ele não deve ser externado apenas por essa pessoa que vos fala. Esse sentimento eu entendo que hoje seja um sentimento coletivo por parte da maioria da população guapeense. Então, na última página do pedido de impeachment do prefeito Nelson, o Dr. Mariel deixou aqui uma lista para apoiadores do pedido de impeachment, ou seja, qualquer pessoa que queira assinar comigo será de grande valia que o faça. Então eu estarei compartilhando a folha do pedido de apoio para o impeachment do prefeito Nelson. Estará aí em alguns grupos de WhatsApp. Peço que vocês imprimam, assinem. É só assinar e colocar o número do RG e ponto, tá? Não precisa ficar preocupado com a narrativa daquele advogado, sabe? Aquele que fez toda aquela lambança e a lambança culminou
na necessidade do pagamento para fazer a travessia nas balsas, né, eu imagino que ele não vai conseguir argumentar com relação a estas questões técnicas novamente, até porque eu entendo que ele esteja preocupado com outras coisas mais relevantes. E, se posso opinar, as minhas transmissões são opinativas, sempre foram. Eu acredito que ele deve estar preocupado, sim, que ele tem que se preocupar. Mas, então, a questão principal é essa. Precisamos coletar o máximo de assinaturas possíveis para o apoiamento do pedido de impeachment do prefeito Nelson. Aproveitando que você está aí, Mariel, eu pensei aqui, e não tinha falado contigo ontem, conversamos, já era altas horas da noite, se nós fizéssemos aí um abaixo-assinado digital, ele caberia nos anexos do pedido de impeachment? Se sim, depois você me fala que eu faço digitalmente e coleto algumas assinaturas de maneira digital para poder estar incluindo junto com essas. Se não, a gente mantém da forma como você desenhou e conta com o apoio da população guapiense na adesão e na assinatura apoiando o pedido de impeachment do prefeito Nelson. Porque se nós conseguirmos isso, ele torna-se inelegível e, diferente da minha situação, que hoje está mais límpida, mais clara do que nunca. Agora eu entendo que é só uma questão de tempo para o judiciário corrigir o que os patetas, o que os covardes fizeram. Do prefeito, eu acho muito pouco provável, se nós conseguirmos a cassação dele, que ele retome os seus direitos políticos. A gente sabe que é difícil, porque independente dos fatos ocorridos, né, lá na Câmara, a maioria continuam sendo despachantes dele. Haja vista que não houve manifestação por parte do vereador da Salsicha, do Soneira, do vereador do Trator, do vereador do CRAS aí da Cesta Básica. Não houve movimentação por parte da Casa Legislativa, né? A Flor do Campo, que colocou um sofazinho amarelo na praça, pedindo para que o comedor de tilápia espalmada, aquele que recebia do município altas cifras para vir aqui falar bobagem, ela não se posicionou. O que ela fez foi tirar uma foto com um sorriso amarelo do lado do prefeito interino, como se isso fosse motivo de orgulho, né? Mas princípios, cada um carrega o que tem. Então, se aquele momento para ela era de sorriso e de deboche, isso mostra que todo esse tempo ela não tem feito nada além de debochar da cara de cada um de vocês. O Mariel está colocando aqui, nenhum vereador se manifestou acerca da prisão do prefeito, né? Não houve manifestação de nenhum vereador, não houve manifestação, a não ser aquela manifestação porca por parte, que eu espero ainda, não sei, mas acredito que tenha sido mesmo, porque não houve resposta por parte do pré-candidato médico, né, que emitiu a nota esperando, né, que dizendo que vai esperar tramitar em julgado, para emitir opiniões. Bom, é mais ou menos assim que funciona com políticos que não têm convicção e que procuram ficar em cima do muro para poder angariar apoio, né, do lado oposto, que é o que tem acontecido já há bastante tempo. Então eu vou estar compartilhando, estou vendo que você está aí, Dominguinhos, por favor, vou mandar aí nos grupos, imprime aí pra gente, dedique um pouquinho do seu tempo, porque isso precisa estar protocolado lá na Câmara amanhã. Então vou entregar, assinar digitalmente, vocês assinem para que possa ser unificado. Vou ver com o Rafael se o Rafael faz isso pra gente. E esse pedido de impeachment do prefeito possa ser votado ainda na reunião que acontecerá na segunda-feira, dia 19/2 agora. Eu não posso deixar de ponderar aqui, deixando agora esse assunto de lado, duas questões muito importantes. Aliás, três. Como eu disse, por mais que o instinto me leve a estar apontando, a tecer críticas com relação à conduta desses possíveis criminosos, eu quero me ater aqui em propostas que possam agregar valor aos senhores. Essa primeira, escrita pelo Dr. Mariel, é algo importantíssimo para que nós não permitamos que esse possível criminoso hoje preso retome para a política, seja ela municipal, estadual ou federal. Então esse é um passo muito importante que com certeza trará valor a todos vocês. O segundo, eu não vi, infelizmente,
infelizmente, eu ainda não vi nenhuma movimentação do Executivo Municipal no que diz respeito à revogação dessa taxa para coleta de resíduos sólidos. No meu entendimento, qualquer prefeito que assumisse aquela prefeitura, obrigatoriamente, esta seria a primeira ação. Que isso que fizeram com a nossa gente é um crime, todos nós estamos literalmente carecas de saber. Eu entrei, denunciei, mas até que tudo se desenrole, isso leva tempo. Então, se o Executivo Municipal chega, escreve um projeto de lei, manda para a Câmara, revogando esse aumento absurdo, porque se fosse algo palpável, tudo bem. Ao menos revendo e trazendo para uma taxa que seja realmente justa. Não vi movimentação no que diz respeito a isso. Não vi nenhuma movimentação ainda no que diz respeito a tirar essa empresa que possivelmente ganhou essa concessão para fazer a travessia da balsa que liga Guapé a Capitólio de forma, ao menos, duvidosa, né? Trazer uma empresa lá do Pará. Então seria uma atitude que, bom, eu tomaria. Sem sombra de dúvida, eu tomaria, mas não sou eu que estou lá segurando a caneta. Ah, o contrato foi feito tudo certinho, não tem como revogar. Muito bem. Não existe aquela narrativa do médico de que o recurso não é direto sim. Já mostrei, já provei inúmeras vezes. São 20 milhões de reais arrecadados nos últimos 3 anos. Então esperemos que o Poder Público Municipal tenha a decência de tirar esse ônus das costas da população. Um cidadão guapense paga R$70 para fazer uma travessia numa balsa é inadmissível. E agora algo que está acontecendo já direto, já fui procurado e já trouxeram aqui os seus pedidos de socorro e infelizmente eu não sou nenhum super-homem. Eu vou fazendo as coisas à medida que eu consigo e na medida que eu tenho o apoio de vocês para poder fazê-lo. As nossas crianças, não vou colocar crianças não, os nossos jovens estudantes sendo deixados de lado. Os nossos alunos que deslocam-se de Guapé a sentido da cidade de Varginha para poder estudar, tiveram aí a sua ajuda de custo dada pelo município, cortadas no que diz respeito ao transporte para que elas possam chegar até a faculdade. Bom, pessoal, convenhamos, sair de Guapé para viajar até Varginha todos os dias, ida e volta, para poder estudar, o aluno, o jovem, ele já tem que ser muito forte, porque não é fácil. E a maioria deles precisam trabalhar o dia todo, mal conseguem chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, entrar em um ônibus, fazer uma viagem de, eu não sei ao certo, mas imagino que de umas 3 horas, porque de Guapé a Varginha de carro eu devo gastar 1h40, 1h50, imagino que de ônibus deve chegar aí por volta de umas 2h30, 3. Então são 6 horas ida e volta para poder estudar. E recurso para isso tem, ou ao menos tinha, e torneiras para ser fechada existem, e muitas. Inclusive eu vi em uma publicação, desejo toda a sorte do mundo, não estou vindo aqui atacar, do prefeito interino, onde figuram pessoas que estão sendo investigadas ainda do lado direito dele, lá na mesa. Então isso mostra aí, no mínimo, um pouquinho de inocência, se é que nós podemos considerar dessa maneira. Então torneiras existem para ser fechadas, sem prejudicar absolutamente ninguém que realmente trabalhe, que realmente esteja agindo em conformidade com o que se espera de um servidor público, para que sobre recursos, para não deixar faltar para esses alunos nesse momento. Foram anos, um período muito longo de negligência, aonde o louco aqui estava gritando, falando isso é um absurdo, 105 mil reais em 6 meses para um assessor, isso não tem nome. Então tinha gente que estava fingindo que não estava acontecendo nada, porque falar que não sabe é mentira, Todos sabiam, bastaria ter acompanhado 1 ou 2 transmissões que eu fiz, ou melhor, não precisava nem ter ouvido eu estar falando não.
se é servidor público, participe do que acontece na administração pública. Olhe os absurdos que acontecem e faça a sua parte para que não aconteça. Entrar só para ganhar salário é muito cômodo e infelizmente é o que a maioria faz. Então chegar num momento desse, nós sabemos que tem uma série de questões a serem corrigidas, mas deixar aluno sem acesso aos estudos é simplesmente deplorável. Então espero que haja uma posição por parte do Executivo Municipal, porque aquela fotinha onde o vereador que estava do lado do Nelson, como procurador municipal, depois como advogado de campanha, depois como advogado da Câmara, agora como procurador municipal de novo, aquilo me preocupa muito. A conduta desse ser, ela tá tão cristalina quanto as águas do nosso município. E tem gente que ainda finge que não existe maldade por parte das ações dele. Ora bolas, cara pálida. Convenhamos. Se depender da opinião do assessoramento jurídico dele, o Guapé literalmente vai a pique. Tá certo que são mais alguns meses, mas é o suficiente para acabar de destruir aquilo que eles vêm fazendo com tanta maestria há tanto tempo. Questão do asfalto. Qualquer discurso fora disso que eu estou dizendo para os senhores é mentira. O contrato já está assinado, está registrado em cartório, está tudo certo para que se dê início às obras. Falta agora licitar de maneira clara, diferente do que eles estavam fazendo, apenas aí com a tomada de preço, e isso foi delicioso, porque eu sabia que eles estavam fazendo isso e porque eu sabia que isso ia ser um fato a ser analisado com muito critério por parte de quem estava os investigando, né? Então isso foi favorável para a gente sim, mas agora cabe ao prefeito interino e à sua equipe abrir uma nova licitação e aproveitar desse recurso, haja vista que o comprometimento das contas públicas já foi feito. Então agora é ter responsabilidade, contratar a melhor empresa da forma legal para que eles possam construir o tão sonhado asfalto que ligará Guapé à comunidade de Santo Antônio. Eles disseram que tinham recursos a ser liberados pelo deputado Reginaldo Lopes, que aparentemente parece que passou a enxergar o prefeito preso como algo radioativo, né? Não se aproxima mais. O outro deputado estadual aí, o bonitão lá da voz grave, parece que também não quis se posicionar, não quis aí procurar o prefeito para gravar algum vídeo do lado dele ou tirar alguma fotinha do lado dele, mas esses deputados já deixaram público outrora, e eu digo outrora bem recente, que estariam ajudando a nossa cidade. Então agora é a hora dos senhores enxergarem se essa gente realmente está disposta a ajudar. Só do Reginaldo Lopes, tem um vídeo aí gravado entre ele e o procurador-geral, disseram que conseguiram mais 10 milhões, depois conseguiram mais 9 com o senador Rodrigo Pacheco. Então é a hora dessas pessoas, do prefeito interino, dos vereadores, irem a Brasília, quem sabe, sentar e conversar com essas pessoas para que eles mandem esse recurso, para que as promessas que foram feitas por eles e pelo prefeito que está preso possam ser cumpridas. É obrigação deles fazerem. Então, o asfalto não vai sair porque o prefeito foi preso. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tempo, contrato está assinado, tudo que precisava ser feito foi feito. Graças a Deus, o que não precisava ser feito não foi feito por força do nosso trabalho. Outra coisa que também não precisava ser feito e não foi feito graças à força do nosso trabalho, podem nos chamar de arrogante, mas foi a venda do SAAI, que os senhores podem ouvir aí nos áudios que estão públicos, que era eminente. Então, graças ao nosso trabalho iniciado lá em fevereiro de 2021, graças à semente que nós plantamos lá em fevereiro de 2021, ela germinou e frutificou de forma que os frutos colhidos
agora, 3 anos depois, foi não perdermos a autarquia SAAI, porque se já está caro, tenha certeza, ficaria muito mais. Se o senhor está sofrendo para pagar uma conta de água abusiva, tenha certeza, ia sofrer muito mais. E era questão de mais alguns dias, eu não vou nem dizer meses. Se isso não acontece, SAAI também tinha batido asa e tchais, não teríamos mais a autarquia. Então, pessoal, essas são outras colocações que eu farei com mais tempo, com mais calma, e as minhas transmissões, obviamente, resguardando uma coisa ou outra, eu quero me ater a trazer informações propositivas para os senhores. Então eu entendo que é propositivo não permitir que esse possível, abre aspas, possível criminoso, porque não foi tramitado em julgado, né? Ele está preso, mas não foi julgado ainda. Então existe a possibilidade que ele seja, mas não podemos afirmar isso ainda. Devemos tomar uma atitude para que esse possível criminoso não faça parte mais da vida pública de absolutamente lugar nenhum. Devemos tomar uma posição para que o prefeito interino nos dê o direito de fazer a travessia na balsa sem que tenhamos que pagar esse roubo para isso. Se ele quiser segurar a empresa lá do Pará, problema é dele, mas desde que utilize dos royalties de Furnas para poder pagá-los. E não tem que ficar vendo se o IPVA do fulano, do ciclano, do Beltrano está atrasado, não, porque isso não diz respeito ao município. E todos os guapeenses que têm carros emplacados na cidade devem sim ter o direito de fazer a travessia sem pagar por isso. Esperemos que eles tomem uma atitude com relação a essa taxa que nos foi imposta, que é simplesmente absurda e que está pesando o bolso da população guapeense. E esperemos de imediato que possa ser revisto e eles possam direcionar uma fonte de recurso para custear o transporte dos alunos que precisam chegar até Varginha para poder buscar a sua qualificação profissional. Vou encerrar por aqui, vou estar dividindo aí com algumas pessoas e o pedido de impeachment do prefeito Nelson vai estar público aí para quem quiser ver. Basta imprimir a última folha aí, assinar e direcionar para alguém do nosso grupo aí. Podem passar lá em casa, deixar... Não, lá em casa tem uma pessoa da minha confiança ficando lá e a minha mãe. Eu não quero que incomode a minha mãe nesse momento, não. Vou pedir para que os senhores procurem Rafael, Niller, que está no centro, Dominguinhos. Bom, vão conversando aí no grupo e a gente define aí um local que possa estar recebendo essas folhas assinadas para que a gente possa protocolar ainda amanhã esse pedido de impeachment do prefeito, ex-prefeito Nelson. Grande abraço a cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.